Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Quebra-Nozes, feito por mim, Alexandre Poço, e pela Maria Castelo Branco. O podcast Quebra-Nozes, como já nos vem habituando e como vos vai habituando a todos, tem como objetivo quebrar a complexidade dos temas, discutir visões do mundo e tem como um princípio-chave a seguinte frase que já se torna também conhecida desta nossa introdução. Procuramos fazer o podcast sem agenda, mas com princípios, com regularidade, mas sem maçar. Hoje connosco temos o João Marecos. Obrigado, João, por estares aqui. Olá, obrigado pelo convite. Obrigada. Connosco temos João Marecos, dinamizador da plataforma Sem Oportunidades, criador da plataforma Truques da Imprensa e advogado. Vamos passar agora à primeira parte do nosso programa, que é Sim ou Sopas, que é uma respostas rápidas em que tentamos pôr à prova para a segunda parte. Eu acho que a primeira é minha e, portanto, João, ao longo dos últimos anos e dos últimos tempos em particular, tu tens tido uma grande preocupação com determinados assuntos que te fazem a ti ou aos projetos em que tu te envolves debruçar e assumir posições políticas. Vês-te a médio e longo prazo a entrar na política e a ter um cargo político? Eu acho que é uma boa questão e são duas questões separadas, não é? Entrar na política já estou, não é? Como bem disseste, uma pessoa que, se calhar, dedica parte do seu tempo a iniciar projetos, a procurar dar voz a uma pessoa, a várias pessoas, ou a trabalhar num tema concreto, como é o tema da desinformação, de certa forma, já está basta começarmos a interagir um bocadinho nestes temas para começarmos a entrar na política. Cargos políticos, quem sabe, não é? No futuro. Acho complicado, neste momento, antever isso, porque não tenho ligação a nenhum partido, e a verdade é que os cargos políticos, muitas vezes, precisam desse percurso, que eu não tenho, nem conto fazer, mas quer dizer, no futuro. Ok. Tu tens chateado alguns partidos políticos, na verdade, com a tua página Truques da Imprensa. Os truques têm truques lá metidos? Ou... Eu acho que chatear... Eu duvido que alguma vez tenha chateado um partido em concreto. Acho que já chateámos muita gente em muitos partidos, se calhar, provavelmente, em todos os partidos, em algum momento. E eu acho que, de certa forma, isso é uma das coisas que mais me orgulha nos truques. Dizem muitas vezes aquelas coisas que já me acusavam de ser do Benfica, já me acusavam de ser do Sporting, já me acusavam... E nós já passámos, honestamente, por todos esses comentários. Vocês são do PS, houve uma altura quando éramos anónimos, que até era o João Galamba que escrevia nos truques. Nós do PS, entretanto já fomos bloquistas, de vez em quando, uma vez fizemos um post em que, enfim, não defendíamos, mas desmascarávamos um truque que era feito contra o Donald Trump e já éramos uns conservadores de extrema-direita. O próprio Ricardo Costa acusou-nos de seguir nas filas do KKK. Portanto, com todos estes comentários, eu acho que uma coisa fica provada, é que não somos assim tão fáceis de catalogar. Se calhar porque, efetivamente, não caímos em nenhum desses pacotes. Muito bem, e depois dos truques, mais recentemente, e vamos ter tempo para falar disso na segunda parte do nosso programa, recentemente criaste és um dos criadores de uma plataforma que é a plataforma Sem Oportunidades, que tem como um dos objetivos garantir que há mais vozes jovens no espaço mediático a comentar. Se tivesse a possibilidade de substituir tu próprio um comentador televisivo, qual é que substituías para te dar lugar a ti? Portanto, era eu que passava a ter aquele lugar. No fundo aqui, o que tu me estás a perguntar é quem é que eu acho que é o comentador atual que é mais substituível. Por ti. Sim, mas aqui na lógica, no fundo, era quem é que eu tirava do espaço público. Exato. Eu, não é? E eu tiraria o Dr. Marcos Mendes. A última pergunta também tem que ver com a plataforma Sem Oportunidades. É uma espécie de indireta para a nossa geração, porque tu agregas 100 jovens para 100 oportunidades, mas eles também não têm oportunidades, portanto fica 100 oportunidades com essa duplo significado. Enfim, como sabes, quando se discute nomes para estes projetos, vêm 30 ideias em cima da mesa, e essa de facto passou um bocadinho por aí, porque a ideia inicial e o Sem Oportunidades surge
num programa de prós e contras em que eu estou efetivamente a dizer à Fátima Campos Ferreira que convidam sempre os mais velhos, não dão oportunidade aos mais novos de vir falar enquanto especialista. É sempre, e de certeza que vocês já passaram por isto, porque vocês próprios são jovens, que é, vens porque és o jovem, o token, não é? Sim. Nós queremos falar daquilo que sabemos, e foi um bocado nessa lógica, portanto sim, era precisamente com esse segundo Muito bem, vamos então passar à segunda parte do nosso podcast, em que vamos discutir um tema que é a nós de hoje com o João Marecos. E a nós de hoje, que já foi abordada também na primeira parte no Cião Sopas, tem precisamente a ver com a relação entre a nossa sociedade e os jovens, e para isso temos connosco o João Marecos, que na sua plataforma Sem Oportunidades tem como uma preocupação muito forte o papel dos jovens, as ideias dos jovens, demonstrar que os jovens têm pensamento, que têm capacidade de também dar um contributo. Qual é a grande intenção desta plataforma que criaste recentemente, ainda durante, já em 2020, penso eu, em janeiro? Sim, a apresentação foi em janeiro de 2020. A plataforma foi criada não só por mim, pelos Global Shapers, portanto um grupo muito alargado de jovens, que no fundo se juntou à volta desta ideia que, como eu estava a dizer, tinha surgido em prós e contras. E o nosso propósito inicial, aquilo surgiu um bocadinho de um desabafo, que era uma coisa que eu já vinha sentindo há muito tempo, que é efetivamente esta... por um lado, estamos sempre a ouvir as mesmas pessoas, ligamos a televisão, são as mesmas pessoas, abrimos o jornal, sempre as mesmas caras a dar as opiniões, e eu sempre me perguntei porque é que, sobretudo agora numa fase digital, é que é tão fácil abrir isto a outra malta. Porque é que estamos sempre a ver as mesmas pessoas? E sempre que eu falava com alguém que tinha de facto o microfone e lhes perguntava isto, eles diziam, não sabemos onde é que eles estão, não sabemos quem é que eles são, sabemos que podemos confiar neles, estas pessoas que nós conhecemos, quando as queremos chamar à última da hora, já temos o número delas, sabemos que elas vêm e vão fazer boa figura, e portanto eu percebi que a desculpa era uma desculpa de não são os nomes que me aparecem à frente. E, portanto, quando eu tenho que safar alguém à última da hora, é o do costume. E, portanto, o objetivo foi, vamos acabar com a desculpa. Depois vamos ver se depois de acabarmos com a desculpa continua assim ou não. Mas vamos acabar com a desculpa, estão aqui 100 nomes, foram 100, podiam ser 50, podiam ser 200, estão aqui 100 nomes, divididos por áreas, com o currículo, está tudo no website, vamos mandar isto para os jornalistas todos. E daqui a uns meses, daqui a um ano, voltamos a fazer a pergunta, então, mas porquê é que não estamos a ver malta jovem? E aí já não nos vão poder dizer que é porque não sabem onde eles estão, porque não têm os números, não têm os contactos. Eu suspeito, agora já passaram 6 meses e posso dizer que as pessoas que mais têm utilizado a plataforma são associações, pessoas que querem fazer conferências, revistas menos conhecidas. Sim, publicações de topo raramente nos contactaram. Conseguimos depois fazer parceria com o SAP, e escreveram 30 jovens, alguns deles pela primeira vez, para o público, para o grande público, e vamos agora iniciar também uma sessão com o público de 16 artigos, com base agora nesta carta das 50 medidas que nós fizemos, e já começam a ser alguns sinais de que, enfim, começaram a morder o isco, e que se calhar então era mesmo verdade. O que faltava era essa ferramenta. Mas o objetivo da plataforma era isso, era ser só uma ferramenta. Depois percebemos que, para além de uma ferramenta, tínhamos criado uma comunidade, não é? E agora estamos ainda um bocadinho a tentar perceber, nós, os Global Shapers, com as pessoas do Sem Oportunidades, que tipo de coisas é que eles querem fazer, não é? Obviamente não somos nós que decidimos o que é que uma comunidade de 100 pessoas que não têm nada a ver uns com os outros, na maior parte das vezes, ideologicamente, interesses, etc. O que é que eles querem fazer em conjunto, ou se querem fazer alguma coisa em conjunto. E daí surge o vosso documento. Sim, foi uma espécie de teste, acho eu. Há capacidade de produzir alguma coisa com utilidade de um grupo daqueles. E obviamente em 100 pessoas, há sempre pessoas, o tempo não é o ideal para fazer isto, estão ocupados com outras coisas, portanto nunca conseguimos ter os 100 envolvidos, mas acabamos por ter imensa gente, entre Global Shapers e Sem Oportunidades, tivemos 85 pessoas a trabalhar naquilo. Vocês conseguem imaginar a dificuldade que é chegar a um documento de compromisso entre 85 pessoas, algumas claramente de direita, outras claramente de esquerda, a maior parte não sei, mas assumo que estejam alguns entre uma coisa e outra. É difícil, mas foi possível, sobretudo porque as pessoas estavam a falar de coisas que sabiam.
E isso fez muita diferença, que é quando tu estás a falar de uma coisa que sabes, com 3, 4, 5 pessoas que estão na mesma área, o diálogo é muito menos polarizado, porque parte de coisas comuns. Mesmo quando há opiniões diferentes, consegue-se chegar a um ponto de consenso. E eu acho que isso também nos traz, e porventura, alguns ensinamentos, eventualmente até que podem ser utilizados num ambiente mais partidário, que é pôr as pessoas dos vários partidos a falarem, mas daquilo que sabem e não de tudo, que acontece muito. Tu achas que os jovens hoje em dia sabem um pouco de tudo, parece? Menos de política? Porquê é que tu achas que isso acontece? Ou se concordas sequer com isto? Não sei se concordo, sabes, Maria, porque a verdade é que, como estávamos a dizer no início, tudo acaba por ser um bocadinho política, não é? Sim. Por exemplo, pessoas que se preocupam imenso com alterações climáticas e com o ambiente, eles estão a falar de um tipo de política. O que se calhar consigo reconhecer é que há algum desinteresse sobre aquilo que nós consideramos de forma mais restrita à política partidária, o dia-a-dia da política, as leis que estão em discussão, que é super relevante e a verdade é que há esse desinteresse, eu também o consigo sentir. Acho que as pessoas estão muito mais atentas e preocupadas com aquilo que lhes diz respeito às suas áreas de interesse. Agora, eu não vejo isto necessariamente como um problema. Eu acho que temos é que saber alterar a forma como comunicamos as coisas. E se calhar, que é uma coisa, enfim, não sei o vosso caso, mas por exemplo, no meu caso, eu até chegar à Faculdade de Direito, o que é que eu sabia sobre o modo de funcionamento do Estado, como é que se fazem as leis, o que é que se faz um orçamento, porque é que há partidos políticos, qual é o sistema democrático. Nada disto nos é ensinado, não é? E, portanto, esperam que magicamente aos 18 anos, porque podemos votar, sabemos como é que funciona o aparelho do Estado. Então achas que a solução passaria por aí? Por um ensinamento nas escolas antes de ingressares para a faculdade e antes de poderes votar? Eu acho que a partir do momento em que estabelecem os 18 anos como assim, uma idade mágica, onde de um momento para o outro nós temos capacidades que antes estavam absolutamente ocultas, o mínimo que nos podiam fazer era preparar-nos até lá para exercer essas competências novas. Mas, enfim, isto é um bocadinho... eu não sei se é só em Portugal, porque honestamente não conheço o que é que se passa nos outros países, o que é que se faz nestes termos, mas choca-me que tenhamos que votar e não nos deem competências para perceber como é que as coisas funcionam. Temos que fazer... entregar o IRS e não fazemos a mínima ideia como é que as coisas funcionam. Isto são coisas básicas que passamos por elas como se não tivessem nada a ver connosco, até ao dia em que há uma lei que nos obriga a fazer qualquer coisa. E que a escola também não puxa ou não... Sim, eu acho que não dá muita responsabilidade. Eu sei que a Maria vai dizer que a educação é uma responsabilidade essencial da família. Mas como... Não, o que eu ia dizer, aliás, é que concordo com o que tu dizes, que os jovens não estão preparados. Faz-me muita confusão que essa preparação seja dada pelo Estado para depois tu votares em alguém que vai... ou seja, a minha questão aqui é... A preocupação é mais a escola potenciar-te, ou seja, a escola dar-te alguma ferramenta que, como é óbvio, tu aprendes também com a tua família, com os teus círculos de amigos, com aquilo que é a vivência, por exemplo, de uma criança, de um adolescente. Mas a escola, por exemplo, e o João há pouco deu um bom exemplo, que é, aos 18 anos tu deixas o 12º ano, se tu tiver corrido bem com a tua formação, e de repente tens de votar, e nunca na vida ninguém te explicou o que é a Assembleia da República, nunca ninguém da vida te explicou porque é que existem partidos políticos. Eu acho que a questão aqui é porque se tu não tivesse interesse de ir à procura, porque acho que aí é que é a questão. A escola tem aqui um papel também. Eu acho que é completo, porque, como sabes, afaste-me de ti. Eu percebo de onde é que tu vens com essa opinião, e eu de facto consigo perceber que, ok, se o Estado está a explicar às crianças estas coisas básicas, elas deviam saber, depois elas vão ser as responsáveis por eleger pessoas, então quem está à frente do Estado tem aqui uma possibilidade de semear. Mas eu acho que nós não nos podemos esquecer de uma coisa, é que as famílias, ou aquelas pessoas a quem nós queremos imputar este tipo de obrigações, podem ser os meus pais que têm os 2 cursos superiores e que são pessoas interessadas nestas coisas, ou podem ser pessoas que não estão em casa, que trabalham até às tantas não e nunca sequer encontram os filhos, não têm formação, ninguém lhes ensinou a eles, e portanto, e se calhar agora aqui vou fazer a provocação, que é, eu gostava de ser mais liberal, de poder ser mais liberal, gostava, porque honestamente acho que, enfim... O medo da Maria, desculpa interromper-te, o medo da Maria, eu penso que é mais
numa ótica de... A Maria tem receio, eu imagino uma escola em que seja, por exemplo, com um grande livro do Mao Tse Tung, em que as crianças estão a ser como um rebanho, todas ensinadas Não, eu não tenho medo disso porque isso é óbvio. Eu tenho medo do que não é óbvio. De um livro do Mao Tse Tung, mas acaba não é. Não, mas repara, por exemplo, agora aqui, isto é claramente em tom provocatório, mas tanto o comunismo como o liberalismo partem de uma base de utopia, que é no fundo esta base, por exemplo, no liberalismo se for cada um deixado à sua individualidade e ao seu trabalho, ao seu esforço, eventualmente arrebanhará os proveitos desse esforço. Não, isso, sim. Eu percebo o que estás a dizer. O comunismo, o comunismo alcança uma utopia. Só estou a comparar que é uma... Não há ligação à utopia do liberalismo, não creio. Só neste específico ponto que é a razão porque eu não consigo ser nem uma coisa nem outra, certo. É porque, na verdade, a realidade é que há crianças que têm umas famílias e crianças que têm outras. E, portanto, eu não posso atribuir-lhes a responsabilidade e dizer-lhes porque é que chegaste aos 18 anos. É importantíssima, claro. Não é só a escola. Eu acho que há uma diferença fundamental. O liberalismo, ao longo da história, não teve tantos campos de concentração, nem dizimou tanta gente. Nem quero ir por aí, porque a comparação não era de facto... Era só mesmo neste ponto, que é, eu gostaria de poder ser mais liberal, ou seja, gostaria que de facto partíssemos todos de um ponto de partida mais próximo, para eu, então, aí sim poder apoiar esta ideia como de que vamos e que quem for mais longe, quem trabalhar mais, quem se esforçar mais, quem for mais inteligente, chega à frente. Mas, de facto, não é isso. Para já não é isso. Sim, mas a escola tem um papel, não? A escola tem um papel fundamental. Aí eu concordo, talvez me afaste mais da Maria. Não, porque eu dizia que a escola... Claro, a escola tem um papel fundamental. Faz-me confusão que seja determinado pelo Estado o programa que vai ser estudado para educar as pessoas para votar, claro. Mas acho que o grande problema também... Por exemplo, tens uma Constituição. Claro. Tu tens que explicar a Constituição. Ou seja, há coisas absolutamente objetivas, sem entrarmos sequer na política. Depois já sabemos que há o professor da escola A, que é mais à esquerda, o professor da escola B, que é mais à direita. E, logicamente. É a ensinar a Constituição, como foi ensinar a História, como até a Matemática. Mas acho que a culpa aqui está mesmo nos políticos que não fazem com que o trade-off entre o benefício que eu tenho de ir votar é muito maior do que o custo da oportunidade, ou seja, do que o custo de eu ir procurar informação para votar. O que é que acontece aqui? Que de repente o custo da minha procura de informação é tão alto, porque não me interessa, e o benefício é tão baixo, porque eu não vou mudar nada. Eu acho que esta é a percepção que os jovens têm. Mas a escola aí tem um papel importante de formar esclarecimentos. Imagina que aos 18 anos eu dava uma carta de condução para a mão. Estás habilitado a conduzir. Era só acidentes na rua. Certo? E eu não estou a dizer que aqui, de facto, a comparação não é apropriada, mas é uma forma de dizer que as coisas precisam de um determinado tipo de enquadramento, de contexto. Claro. E eu, honestamente, quando cheguei aos 18 anos, eu já vinha com esse interesse, que me foi despertado em casa, mais do que na escola. Claro. Mas não consigo olhar para os meus colegas que não têm esse interesse e eu, conhecendo os contextos familiares deles, dizer assim, não sabes porque não queres. É complicado. Claro. Se calhar, garanto-te, há pessoas que não sabem porque não querem. Em todas as condições em casa. E na tua plataforma, se calhar, as 100 pessoas que fazem parte, ou mais de 100, têm todas, se calhar, um background familiar, educativo, que lhes permite hoje, por exemplo, estar num projeto desses. E eu, às vezes, e tu disseste um ponto muito interessante, que é, nós às vezes estamos em abstrato a considerar que só não tem mais porque não quer mais, mas também há, às vezes, alguns fatores que limitam um pouco o desenvolvimento de uma criança ou de um jovem. Ou seja, e o background familiar, para mim, o social, o sítio onde tu vives, é fortíssimo. E eu, obviamente, não estou a criticar a tua plataforma, não estou a dizer que é uma plataforma elitista, mas estou a dizer é que, se calhar, é um grupo de jovens que em algum momento da vida tiveram mais sorte do que outros, porque permite a lotaria da vida deu-lhes mais meios para eles, se calhar, conseguirem determinismo social. Aquelas pessoas que estão na plataforma, que estão naquela plataforma, como em qualquer plataforma que teve que selecionar alguém por aquilo que fez, nós estamos, de certa forma, a analisar as pessoas à chegada, não é? Sim. À chegada neste ponto curtinho, mas é à chegada, não é? Ou seja, nestas áreas, quem é que se percebe disto? Obviamente são pessoas que chegaram lá, que tiveram sucesso, que se destacaram, que de alguma forma até o nome delas foi parar aos jornais, etc. E nós conseguimos descobri-las. Mas aí já estás a entrar naquilo que procuram substituir, não é? Não. É ir aos jovens mais conhecidos. Sim, que não foi o caso, apesar de... Ou seja,
houve pessoas que foram sugeridas que eu percebi que tinham um acesso ao microfone um bocadinho mais facilitado que outros, não é? Portanto, não há essa completa... Mas também houve pessoas que foram sugeridas... Sim, não são completos anónimos todos. Mas houve pessoas que foram sugeridas, sobretudo na área da comunicação, em que as coisas tiveram que ser um bocado melhor negociadas com a pessoa que estava a sugerir, porque eu não posso sugerir uma pessoa que tem uma conta de Instagram com 200 mil pessoas, porque ela tem mais audiência que... portanto, não quer dizer que aquela pessoa não seja uma pessoa que deva ser ouvida, claro que sim. A Diana Duarte entrou, não é? Ela tem uma plataforma até bastante... sim, e é verdade, a Diana até poderia ser um desses casos em que não estava. Na altura em que a Diana entrou, contudo, ela já estava naquele momento em que não estava em nenhuma plataforma. Sim. E portanto, acho que foi por aí que... Mas a verdade é esta, é que já existem muitos tipos de audiência. Existe muita malta nova que tem audiência nas redes sociais. Não quer dizer que chegue. Eu acho que é importante que este tipo de plataformas, este tipo de microfones mais institucionais, que são no fundo aqueles que levam a tua voz mais perto dos ouvidos do poder, também estejam abertos aos mais jovens. E além da prioridade macro, ou diria a primeira prioridade, antes de falar de uma segunda, mas a primeira prioridade parece ser, como é óbvio, mais jovens no espaço público, mais jovens no espaço mediático. Existe depois alguma prioridade política, ou alguma prioridade, não política no sentido partidário, ou de A ou B, mas de caminho para aquilo que vocês vão organizar ou para aquilo que querem fazer? Por exemplo, este documento que publicaram das 50 medidas, é difícil dizer, ok, são 50 medidas em mais de 10 áreas, portanto é difícil dizer, ok, há aqui uma prioridade muito concreta. Mas vocês, nas vossas discussões, têm alguma prioridade que vocês entendam, olha, para a nossa geração, isto é que era verdadeiramente relevante? Se tivéssemos de escolher uma área, conseguiam escolher alguma área das 100, do movimento 100 oportunidades, preocupado com esta área? Não, eu vou dizer porquê. Porque o propósito da plataforma era menos o de criar um agregado, e portanto depois as pessoas agregadas definem prioridades, não é? Mas antes de deixar que pessoas, que a única coisa que têm distinção é serem jovens, tivessem um espaço para falarem daquilo que sabem. Portanto, cada um terá a sua prioridade e, portanto, certamente ali teremos, se calhar não temos 100 prioridades, mas devemos ter umas 50. E não me cabe a mim definir porque eu nem sequer sou parte dos 100. Eu acho que o meu papel e o papel das pessoas que estão a ajudar a plataforma a encontrar o seu espaço aqui é, no fundo, perceber quem é que está disponível para fazer coisas. Depois acaba por tudo também ir muito a ter com temas como voluntariado, não é? Participação cívica, ou seja, destas 100 pessoas, quem é que quer fazer coisas? Ok, o que é que queres fazer? Então, nós agora temos aqui uma plataforma, temos aqui uma massa crítica, vamos ver se mais alguém quer fazer essas coisas. Vamos tentar arranjar quem apoia, quem patrocina, uma fundação, etc., esse projeto específico. Acredite, e para mim seria muito positivo, que desta plataforma nascessem imensos projetos. Mesmo que eu não concorde com eles, ou seja, mas se as pessoas ali conseguirem encontrar pontos em comum e fazer coisas juntas, impecável. Se conseguirmos criar ali 100 Marcos Mendes no ponto de vista de tem muita audiência e muita oportunidade, fantástico. Mas Marcos Mendes, tu querias substituí-lo. Mas só por 2 anos. Depois, daí a 2 anos... Vocês têm esse princípio de mudar os jovens a cada 2 anos, não é? Porque no fundo a lógica é precisamente a da renovação do espaço público. Por um lado. E por outro lado é, de facto, não existem só 100 pessoas que podiam falar, não é? Houve imensa gente que reagiu com o quê? Está lá essa pessoa, mas eu conheço uma muito melhor. Isto também não são os 100 melhores de nada, não é? São 100 pessoas que julgámos nós, vendo os currículos, vendo o percurso. Estas pessoas sabem do que falam naquele tema específico que nós estamos ali a indicar no site. Para além disso, não faço ideia. Sim. São 100 oportunidades rotativas, portanto. A ideia é uma ferramenta. Agora, os jornalistas que façam o seu trabalho de casa, que falem com as pessoas e que já não têm desculpas. E vocês também já tiveram a oportunidade de apresentar ao Governo as vossas ideias. Há pouco falavas da receptividade que tiveram junto dos jornais, tiveram boa receptividade junto do Governo, das autoridades, ou foi só aquela cortesia, muito obrigado por terem enviado um contributo? Não. Convosco, tanto da parte de algumas áreas do Governo, como até da parte de outros partidos da oposição, como o PSD, neste caso, com o Alexandre, que demonstraste interesse. E da mesma forma que demonstraste interesse e leste, nós percebemos que tu leste, também da parte do Governo, quando reunimos com eles, percebemos que eles leram, foram a fundo, disseram, olha, não concordo com isto, estas 2 medidas achamos impraticáveis, mas as outras 3 são interessantes. Ou seja, isso para nós é bom, porque o objetivo aqui também era um bocadinho iniciar a conversa.
isto é um programa político. Obviamente, aliás, acho até improvável que qualquer pessoa singular daquela plataforma concorde com as 50 ou se calhar com 30 daquelas medidas. A verdade é que cada pessoa se focou nas 5 medidas da sua área. E a nossa ideia era muito essa, olha, até quando vamos falar com o governo ou com áreas do governo, quem vão são as pessoas dessa área. Eu não vou falar com o secretário de Estado da Transição Tecnológica, da Transição Digital. Não é a minha área. Não é? Vai quem percebe. E a discussão é imediatamente diferente, porque tu já não partes de um princípio de esta é a minha ideologia e essa é a tua, e vamos aqui andar a falar à vez só para eu marcar uma posição. E aqui o ponto é mais, olha, eu trabalho nisto, isto não está a funcionar, tu és a pessoa que pode resolver este problema, o diálogo torna-se completamente diferente. E eu acho que isso tem imensa vantagem. Tu sentes que esses jovens que mobilizaste sentem agora mais afinidade com a política? Com a política no sentido da ação legislativa, executiva? Pois, não sei. Eu acho que, eventualmente, uns sim, outros não. Eu acho que, para alguns deles, eventualmente, isto aparece como uma oportunidade de dar seguimento àquilo que eles já iam fazendo nas suas vidas. Temos vários ativistas ambientais, ativistas de inclusão, etc., que de um momento para o outro passaram a ter uma plataforma que leva a causa deles. E isto é importante, eu acho. Claro. É importante não pela perspectiva de estarmos aqui a levantar uma determinada causa, mas por estarmos aqui a levantar uma determinada pessoa que estudou aquilo, que uma pessoa que vive obcecada com um tema, que estuda aquilo, que faz páginas de Instagram, que escreve coisas. Isto é uma pessoa que merece pelo menos ser ouvida, porque tem o benefício das horas que se... Quanto mais não seja porque enriquece a democracia e o debate democrático, claro. E a verdade é que nós não discutimos assim tanta coisa no espaço público. Temos um número muito reduzido de temas, e mesmo para esse número muito reduzido de temas, são sempre as mesmas pessoas que falam. E rapidamente são subsídios os temas. Às vezes são políticos, outras vezes são jornalistas, que são as duas áreas onde eu identifico mais tudólogos, que eu acho que nem sequer é culpa deles. Ou seja, são pessoas que estão à mão, não é? Sim. E que depois são convidadas para um programa e dizem, então aqui caiu a ponte entre os rios. O que é que o senhor tem a dizer sobre isto? Pois, a ponte entre os rios, a estrutura metálica. Não faz sentido, não é? Não tem nada. Isso também é uma exigência. Eu às vezes gosto de fazer os raciocínios inversos, não é? Ou seja, se, por exemplo, estiveres a fazer uma questão a algum político e é raro, e eu nem sei qual é que seria a reação das pessoas se a resposta a uma pergunta do jornalista fosse: olha, eu ainda não sei, tenho de estudar esse tema, digo-lhe amanhã. As pessoas ficavam sempre, não sabe. Mas depois as pessoas também criticam o oposto, que é, bem, ok, está a falar de cor ou está no politicamente correto. Eu acho que há dois temas. Ou seja, eu gosto sempre de fazer estes raciocínios. Mas sabes que eu acho que... Mas eu acho que se calhar nós também não tínhamos maturidade democrática para alguém nos dizer, e posso partilhar convosco, por exemplo, eu estou desde o final do ano passado como deputado, e se há coisa que eu às vezes tenho apreciado é quando, por exemplo, no diálogo com o governo, algum membro do governo, em vez de atacar o meu partido ou de começar com uma efabulação qualquer, me diz, eu não tenho esses números, eu vou procurar e depois faço questão de comunicar. Ou seja, eu acho que isto também enriquece mais o debate. Sim, por exemplo, se para não me responder, me atacar, ou seja, às vezes também há alguma humildade e alguma sinceridade. Olha, não tenho aqui os dados, vou saber os dados e depois comunico. Eu penso que isto também, não sei se às vezes estamos enquanto cidadãos preparados para esta honestidade, dizer, não sei, amanhã dia. Eu acho que há aí dois. O primeiro ponto é, eu acho que nós podemos continuar a ter os tudólogos, e agora aqui tudólogos sem a parte pejorativa, mas podemos tê-los a eles e aos especialistas. Não há. É pôr mais uma cadeira na mesa. Tem lá alguém que saiba. Tu dizias, olha, eu não tenho esses números, mas se calhar aqui o especialista tem. Ele dizia e tu continuavas na parte política. Eu acho que essa é uma parte. Depois a outra é uma coisa que tu disseste que eu acho que é importantíssima e que falta imenso, mas que só vamos passar a ter se as pessoas deixarem de achar que não saber ou ter estado enganado é uma coisa imperdoável, que são coisas absolutamente normais. E, efetivamente, era preciso termos mais políticos que dissessem, olha, não sei, olha, não tenho certeza, não li. Sim. Vou dizer, ouça, não sou especialista nessa área, e o problema aqui é aquele embaraço, porque nós... É o embaraço, sim. Também o sistema mediático procura o embaraço. Mas nós somos ensinados de que nós temos sempre que saber a resposta, não é? Quando não sabemos, temos que inventar. Isto... Para advogados é completamente assim, não é? Não passa pela cabeça de ninguém contratar um advogado que, posto mesmo na questão de tu vais ter com o advogado, perguntas-lhe qualquer coisa e ele tem que saber a resposta. Quando, 90% das vezes, é aquela coisa que nos ensinam
mal, mas que nos ensinam, que é primeiro dás a resposta e depois vais ver se acertaste. E se não acertaste, depois ligas a corrigir. Isso é péssimo, não é? Portanto, a cultura, julgo eu, tem que ser muito mais, não sei, mas vou saber e já volto a este assunto. Ou só mesmo, não sei, e eu vou saber, porque não há quem sabe, porque eu não tenho que saber o que é que aconteceu com a ponte entre os rios em termos estruturais. Nós não temos que ter essa informação. E é por isso que eu acho importante introduzir os especialistas, não para substituir os jornalistas, para complementar. mas para corroborar, para complementar, para oferecer outra dimensão. Porque a verdade é que a dimensão E nisso é a vossa plataforma ajuda. Eu não sei se a Maria tem mais alguma nota. Eu tenho só duas, mas que são relativamente breves. Eu tinha uma nota em relação aos jovens, mas a força em relação à plataforma são lá irei. São duas notas que têm uma palavra-chave: otimismo. Dentro de 3, 5 anos, vês com otimismo o papel que a plataforma Sem Oportunidades pode desempenhar na renovação do espaço público e dos comentários e jornais e opinião? Vejo, sem dúvida. No início estava um bocadinho cético em relação à aceitação, eventualmente até por estar eu a fazer esse papel e estar, no fundo, eu estava a construir uma ferramenta para a comunicação social e estava um bocadinho incerto de como é que a comunicação social ia reagir vindo de mim, por causa dos truques, mas acho que tem corrido bem e eu sinto que está a haver mais abertura. Depois do SAP, o público mostrou-se mais interessado e agora de certeza que depois do público, sendo o público ainda por cima uma marca de prestígio, eu acho que isto vai aumentar. Julgo que vai ser muito mais fácil de recolher os próximos 100 nomes do que foram estes primeiros. Foi muito difícil. Houve pessoas que não queriam. Houve pessoas que me pediram dinheiro porque acharam que me estavam a fazer um favor. Ou seja, é difícil. Uma coisa que não existe, que não tem marca, que não tem nome, alguém te ligar a dizer, olha, queria te convidar aqui para fazeres parte desta lista de 100 pessoas que eu acho que são espetaculares. Isto é muito estranho para muita gente. Então houve muita gente que disse que não queria. Acho que isso já não vai acontecer. Porque agora já podes mandar para uma página, já lhes podes dizer, olha, foi isso que aconteceu às outras pessoas. Claro. Portanto, eu estou otimista que vai correr cada vez melhor. E eu acho que efetivamente vamos ter muita gente nova a entrar por esses canais. Se vão substituir efetivamente, não é substituir, mas se vão juntar esses grandes tribunos, não é? Que estão de cadeira há 30 anos a falar, acho difícil, mas é mais por termos mediáticos, não posso propriamente culpar aí. Sim. A minha segunda nota, e nós somos os três da mesma geração, a Maria mais nova, penso que nós temos a mesma idade, eu tenho 27. 28. Tenho 21, malta. Portanto, ok, estamos aqui 27, 28, 21, mas somos mais ou menos da mesma geração. Fazeres um projeto como este, e eu sou um otimista na nossa geração, faz-te ser mais otimista na nossa geração, porque consegues rapidamente juntar 100 pessoas, ou mais de 100 pessoas que têm um currículo fantástico e que têm já provas dadas e que já trabalham há 10 anos, há 5 anos e que têm um bom percurso cívico. Ou não és um otimista da nossa geração? Não, sou mesmo. Aliás, uma das grandes vantagens deste projeto é que me obrigou a ir olhar mais atentamente para o que as pessoas da minha idade estão a fazer. E há pessoas a fazer coisas extraordinárias. Eu às vezes lia currículos e descrições de pessoas que tinham sido recomendadas. Eu ficava de queixo caído. Temos pessoas a trabalhar na NASA, na Guiana Francesa, super especialistas com 27 anos. Há pessoas extraordinárias e eu acho que nós não sabemos isso. Ou seja, enquanto geração é importante, porque tu olhas para os currículos desta malta, pensas, esta pessoa tem 27 anos, já fez 30 por uma linha, está super bem. É possível. E acho que isto também é importante. Não resolve nada, ou seja, não resolve nada. O essencial é que está tudo mais para trás, na criação de condições, na escola, etc. Mas naquela pequena parte que porventura será a inspiração, eu acho que projetos destes são interessantes, porque mostram que há muita gente em que nos podemos inspirar. Isso é importante. Muito bem. Em relação à projeção no futuro, eu perguntava-te mais em relação aos jovens, porque parece-me que quanto mais jovens há na ação política, na praça pública, a explorar temas, a debater ideias, mais os outros jovens se identificam e, como tu estavas a dizer, há uma luz de esperança. Já não vemos só o Marcos Mendes na televisão, que está lá há séculos. Ou cadáveres, eu posso dizer isto, mas cadáveres do 25 de Abril, que continuam na televisão a falar. E nós não estamos lá. Como é que tu vês
nos próximos anos em relação... Achas que vamos começar a ver mais jovens na praça pública e, portanto, a abstenção jovem, portanto, vai diminuir? Ou como é que tu vês isso? Acho complicado, ou seja, acho complicado dar uma resposta a essa pergunta. Não vai acontecer naturalmente, portanto, temos que continuar a bater, temos que continuar a batalhar, e a verdade é que vai haver uma altura em que eu já não vou ser eu a batalhar porque eu já não vou ser jovem. É importante que quando deixemos de ser jovem nos lembremos disto, não é? Porque vai haver uma altura em que somos nós que temos a mão na porta e que escolhemos quem é que vai entrar e quem é que não vai entrar. E portanto, se a próxima geração, por um lado, batalhar, e se a nossa geração for capaz de se lembrar, então sim, no futuro vamos ter mais jovens. Mas já estamos no limite, não é? Mais uns aninhos e já não posso... é verdade, ou seja, é verdade. Ainda mais hoje em dia. Já se ouve muito aquela coisa de jovens abaixo dos 35 anos. No meu tempo, com 35 anos, e é verdade. Claro. E, efetivamente, tem vindo a alargar-se, como é normal. Vários problemas também fizeram com que isso se justificasse. É verdade, mas... Nomeadamente a idade de saída de casa dos pais, que continua a ser uma boa. Sim. Mas chegámos então ao final da nossa segunda parte. Vamos então passar à terceira e última parte do podcast Quebra-Nozes, que é o Já Sem Nós. Já Sem Nós é a terceira parte do nosso programa em que tentamos retirar-nos da conversa e deixar o nosso convidado a falar com os nossos ouvintes. E neste sentido, costumamos pôr uma coisa no Instagram em que eles nos mandam perguntas e nós escolhemos uma ou calhas ou até a melhor que achamos mais pertinente. E, portanto, vou passar para o Alexandre para ele te... Das questões que recebemos, há uma que escolhemos e que é uma questão que te faz a Cristiana Santos, que te pergunta se tens saudades da Linklaters, do escritório de advogados onde trabalhaste. Olha, tenho saudades dos almoços. Eu acho que cheguei a almoçar contigo uma vez, não é? É verdade. O sushi picou-as. Exatamente. Tenho saudades dos almoços, tenho saudades das pessoas que conheci lá. Não tenho saudades da falta de liberdade, flexibilidade com o meu tempo. Desde que abandonei essa vida mais corporate e passei a andar assim um bocadinho mais livre, comecei a fazer imensas coisas. E portanto descobri um bocadinho aqui o grande valor do tempo, que é uma coisa que a última vez que nós tivemos tempo éramos uns miúdos e não achávamos que aquilo não valia nada, não é? Porque tínhamos imenso. E depois de 4 anos em que não tive tempo para quase nada, de um momento para o outro descobri-me com tempo e com capacidade e com outra maturidade, permitiu-me fazer imensas coisas e portanto tenho saudades de algumas coisas. Muito bem. Na segunda parte deste Já Sem Nós, desafiamos o nosso convidado a partilhar o que lhe vai na alma com os nossos ouvintes e connosco também. O que tu quiseres partilhar, um livro, uma música, um álbum, qualquer coisa, um desabafo. Sim, um documentário que vi há pouco tempo no Netflix, chamado 13th, que é sobre a 13ª Amendment da Constituição americana. E é da Ava DuVernay e é fantástico, aborda o facto de, desde o fim da escravatura nos Estados Unidos até os dias de hoje, tanto por via constitucional, como por via de leis penais, como por via de leis eleitorais, foram capazes de prolongar artificialmente 2 níveis de dignidade humana, portanto, no fundo, a branca e a negra. E acho que sobretudo nos dias de hoje, é uma coisa que vale a pena ver. Muito bem, eu corroboro, é um excelente documentário, também já vi. Ainda não, vou ver. Despedimos-nos assim de mais um episódio do podcast Quebra-Nozes. Agradecemos-te pela presença, obrigado João, e fiquem connosco, teremos o próximo episódio para a semana. Obrigado João. Obrigada.